aí, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Renato. Eu sou a Vânia. Somos do canal Conexão Espírita. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais um evangelho para você, tá certo? E antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever no canal, tá certo? Os números estão aumentando, tá legal, mas acredito que tem muita gente ainda que está assistindo os vídeos e não está se inscrevendo. Né? Vamos lá, gente, bora se inscrever. Não custa nada, é rapidinho. Rapidinho, é grátis, é 0800. E você que é a primeira vez aqui, ó, seja muito bem-vindo, tá certo? E você que já tá vindo aí todos os vídeos, obrigado por tê-lo novamente nos acompanhando. E ó, e antes de tudo, porque depois você pode se emocionar no vídeo, e aí, né, já deixa o like. Eu garanto que você vai gostar. Se não gostar também, não tem problema, faz por caridade. Já começa a trabalhar isso aí para sua evolução espiritual, tá certo? Compartilhe e deixe os comentários aí se tá gostando ou não. E é isso. Mais alguma coisa? As orações, né? Se você tem algum ente querido, encarnado ou desencarnado, pega um papelzinho, deixe o nome dele anotado. Se ele for encarnado, além do nome, deixe também o endereço. Se ele for desencarnado, além do nome, deixe também a data do desencarne, que as vibrações vão chegar até eles e ajudá-los assim no que eles estiverem necessitados. Deixe esse papelzinho aí perto de você, ou quando você for fazer o evangelho, quando estiver assistindo esse vídeo, tá certo? Exatamente. E pensamentos positivos. Não esqueça a jarra com água, para que ela possa ser fluidificada pela espiritualidade e colocado ali tudo aquilo que todos nós estamos necessitando. Tá certo? Então é isso. Bora pro evangelho? Bora pro evangelho. Então é isso. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim seremos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar Sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se houver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido e atrás de respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início, vamos fazer uma breve leitura de uma mensagem, um recado aí do livrinho Sinal Verde, aberto aleatoriamente, como sempre, tá certo? Caiu comércio e intercâmbio. O comércio é também uma escola de fraternidade. Realmente, carecemos da atenção do vendedor, mas o vendedor espera de nós a mesma atitude. Diante de balconistas fatigados ou irritadiços, reflitamos nas provações que, indubitavelmente, os constrangem na retaguarda da família ou do lar, sem negar-lhes consideração e carinho. A pessoa que se revela mal-humorada em seus contatos públicos provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas igualmente lastimável descortesia. Dar passagem aos outros, em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. A
aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotatário, chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. O erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. Afabilidade é caridade no trato pessoal. Vamos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E a leitura de hoje, Eu vou dar outro nome para esse livro aí. Qual? Manual de Moralidade para Nossa Felicidade. Boa, hein? Gostei. Gostou? É isso. Muito bom. Então vamos, para a leitura de hoje, que está no capítulo 12, os itens 5 e 6. E o título da nossa leitura é Os Inimigos Desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Primeiramente, sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, mas que é devida a uma imperfeição momentânea, e do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. Sabe que a morte apenas o livra da presença material de seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo após ter deixado a terra. Sabe que qualquer vingança que faça não atingirá o seu objetivo. Ao contrário, ela terá por efeito produzir uma irritação ainda maior, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pelas leis que regem as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com sangue é completamente falsa, pois a verdade é que o sangue realimenta o ódio, mesmo além túmulo, na erraticidade. O Espiritismo apresenta, em vista disto, um argumento positivo, uma utilidade prática do perdão e no sublime ensinamento do Cristo: amai os vossos inimigos. De fato, não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. Pelas boas ações, elimina-se o motivo da vingança contra um inimigo e pode-se fazer dele um amigo antes e depois de sua morte. Com os maus procedimentos, o homem irrita seu inimigo, que então se constitui em instrumento da justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Podemos assim ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade pelas obsessões e subjugações, às quais tantas pessoas estão sujeitas, e que são algumas das várias provas da vida, contribuindo para o adiantamento do homem no globo terrestre, e que por isso deve aceitá-las com resignação e como consequência da natureza inferior do nosso planeta. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Devemos ter, portanto, indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados e desencarnados. Antigamente, para apaziguar os deuses infernais, depois chamados demônios, mas que não passavam de espíritos maus, sacrificavam-se animais e até pessoas. O Espiritismo vem provar que esses demônios são apenas almas de homens perversos que ainda não se livraram dos instintos materiais e que somente se pode pacificá-los sacrificando-se o ódio que possuem por meio da caridade. Que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de conduzi-los ao caminho do bem
e contribuir para a sua salvação. É assim que o ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, não está unicamente limitado ao planeta Terra e à vida presente, mas inclui também a grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Acho que, para começar, eu vou dar um exemplo, acho que vai ficar fácil para vocês entenderem. Pega uma criança aí de entre 9 meses e 1 ano, que está naquela fase que está engatinhando, está querendo ficar de pé para andar, e aí ela começa a segurar no sofá, se apoiar no sofá de pé, se apoiar nos móveis para tentar dar os primeiros passos. Aí ela se solta e tenta dar o primeiro passo e cai, de bunda no chão. E aí você vira para ela e fala: levanta, você não tem o direito de cair. Começa a brigar com ela. A humanidade caminha para frente, você não tem direito de sentar, de cair, pode levantar. Se for ver, é meio loucura você fazer isso com uma criança que está dando seus primeiros passos. E a mesma coisa com as pessoas encarnadas ou desencarnadas, né? Aí a mensagem diz: devemos amar a todos. Sim, quando fala amar, não é aquele amor, amor de pai para filho, amor de irmãos, amor de marido e esposa. Não, o amar que está dizendo aqui é de gostar, né? Você não é obrigado a gostar de todo mundo. Você não é obrigado. Mas amar, sim. Né? O texto deixa claro que, assim, independente de seres encarnados, aqui como nós estamos agora nesse momento, ou desencarnados na espiritualidade, todos nós vamos ter um arranca-rabo com alguém. Isso aí é fato. Ou porque você causou, ou que você está sofrendo. Só que o nosso problema é que a gente só sabe ver um momento. Se tem alguém me fazendo mal, eu não vou pensar o que eu fiz. Será que eu fiz alguma coisa nessa encarnação? Será que é coisa da encarnação passada? Eu vou jogar a culpa sempre no próximo. É mais fácil. Isso aqui está acontecendo comigo. Também fulano. Faz isso comigo. É sempre mais fácil. A gente se coloca sempre como o injustiçado. Sempre a vítima. Mas eu não fiz nada para merecer isso. Eu não fiz nada para ele estar me tratando desta forma. Eu não fiz nada para ele não gostar de mim. Às vezes você não fez nada nesta encarnação. Mas a gente traz dívidas de reencarnações passadas. Às vezes eu estou resgatando essas dívidas nesta encarnação. É um presente. Exatamente. Você está tendo a oportunidade de corrigir seus erros. Você tinha essa oportunidade na escola quando você ia mal na prova? Que a professora vinha, faz aqui de novo. Não teve. Isso aqui você tem. E várias vezes. Só que às vezes a gente vem... Aliás, a gente volta, né? Depende do ponto de vista. A gente vem nessa reencarnação, a gente volta. Porque volta e vem. Isso. Só que, o que acontece? A gente traz os mesmos vícios, os mesmos sentimentos, as mesmas mágoas, os mesmos rancores, os mesmos orgulhos. E com isso, eu vou afetando as pessoas que estão ao meu redor. E que já provavelmente estiveram comigo também numa outra reencarnação. E que aí, ao invés de ambos mudarem, não, ambos repetem os mesmos comportamentos, as mesmas intrigas. Então, ao longo de várias reencarnações, eu mesmo vou criando inimigos, encarnados e desencarnados. Porque as pessoas que estão ao meu redor, assim como eu, vão desencarnando ao longo do tempo. E essas mágoas, desses rancores que desencarnam junto com a pessoa, acabam fazendo o quê? Com que esses espíritos permaneçam aqui na erraticidade, me corrija se eu estiver errada, aqui na erraticidade, presos por sentimentos, digamos assim, ruins, e aí, atrás de uma vingança boba, que eu mesmo, provoquei esses sentimentos e provoquei
essa reação de vingança, esse sentimento de querer se vingar, esses espíritos permanecem próximos a mim. Eu mesmo provoquei. Então, quando a gente fala, estou sendo obsediado. Obsediado é uma palavra pesada, né? Mas eu mesmo causei. Porque quando a gente escuta obsessor, a gente acha que só o espírito que está ali do lado da pessoa obsediando tem sentimentos ruins. Não! Eu também tenho sentimentos ruins. E às vezes eu provoquei aquele espírito querer ficar ali do meu lado. Semelhante atrai semelhante, não é? Então, o que eu tenho dentro de mim vai ser os espíritos que eu vou atrair para perto de mim. Se eu tenho os vícios materiais, como fumar, beber, né, dentre outros tantos vícios que existem aqui no planeta Terra, eu vou atrair esses espíritos que se assemelham, que gostam desses tipos de vícios também. E às vezes, nesse exemplo aí, não precisa nem ser espíritos que em outras encarnações ou no plano espiritual acabaram tendo algum encontro. Não, foi por conta de ter os mesmos gostos. Às vezes aquele espírito que está aí na erraticidade era um espírito que fumava muito. E aí ele encontra uma pessoa que fuma demais. E ele estando próximo dessa pessoa, ele consegue sentir o mesmo prazer que ele sentia quando estava encarnado e fumava. Só que, da mesma forma, mesmo sem ele querer, ele vai estar causando malefícios para aquele ser encarnado. Então, nem sempre é algo que a gente fez. Às vezes, as nossas atitudes faz a gente trazer encosto para nós, obsessores, os mochila de criança, não sei o que, aquilo lá, tá? E ó, e nesse caso, tome cuidado em falar assim, eu tô com encosto, eu tô com obsessor, vou lá eu tô assim revoltado porque eu tô sendo obsejado, vou lá no centro, como... tira esse negócio que tá perto de mim. Não, tome cuidado, porque você fazendo isso, você tá se colocando, ó, você querendo ser Deus, tá se colocando na posição do bonzinho. Não, você tá naquele momento sendo a vítima, vamos dizer assim, naquele momento. Mas em outro momento você também foi obsessor, você também foi encosto. E aí? Como se acha aquele espírito que tá ouvindo isso aí, que tá, vamos dizer assim, tentando causar algum malefício para você, vai administrar ouvindo isso aí? Nada. O espírito, para poder, não é num centro. Claro, o centro vai ajudar a tentar fazer com que esse espírito entenda o que está acontecendo e tentar ajudá-lo a ir para um caminho melhor do que ficar aqui perdendo tempo. Mas você tem que ser a mudança, você tem que ser o amor, você tem que ser a caridade, o perdão. E olha, eu vou contar uma história que eu lembrei agora por conta, não vai encaixar legal. Divaldo Franco. Acho que a maioria de vocês conhece Divaldo Franco. É um médium muito reconhecido. Acredito que depois de Chico Xavier vamos dizer assim, foi o mais conhecido. E ele relata que ele não lembra quando começou isso aí. Mas ele também ele consegue ver os espíritos, tá? E ele começou a ver um homem. Ele dizia que era uma aparência romana. Ele intitulou o homem como Máscara de Ferro, porque ele vinha com uma máscara de ferro. E no começo, esse homem, esse espírito, começou a tratá-lo com rispidez, mas respeitando ainda, só que depois passou a tratá-lo de forma ignorante. E foi seguindo Divaldo. Mesmo que aos 19 anos, Divaldo quase morreu afogado. Só não morreu porque o primo dele estava na praia e esse espírito fez alguma coisa, ele se jogou ao mar e o primo dele, percebendo a situação, foi lá, salvou Divaldo. Divaldo só acordou quando o primo dele chegou até ele. Passando para vocês verem como que o espírito pode influenciar alguém encarnado. Passando alguns anos também, Divaldo estava andando pela rua, um homem
veio pelas costas dele, deu um soco no Divaldo. E aí quando virou, pediu perdão. Falou, desculpa, senhor, eu achei que era um homem que estava assediando a minha esposa. Sendo que esse espírito, ele jogou a imagem desse homem no Divaldo, para esse homem ir lá e agredir. Esses aí são alguns exemplos. O Divaldo sofreu por 30 anos com máscara de ferro. Até que chegou um dia, a máscara de ferro chegou para ele e falou assim, ó, eu vou me afastar de você. Não vou deixá-lo, vou me afastar. Porque eu estou vendo que você está tentando melhorar, está tentando, está promovendo bastante o amor, está promovendo a caridade, eu só vou me afastar. E foi assim. Passado alguns anos, o Divaldo ele tem um trabalho muito bonito, se eu não me engano, acho que é no Rio de Janeiro, que é a Mansão do Caminho. Lá tem escola, tem hospital, lá tem diversas crianças, adultos, é muito legal. Só que sim, vive sempre lotado, vive muito lotado. E chegou uma criança lá, uma criança com muitos problemas. E vendo aquela situação, Divaldo, eu não tenho mais onde colocar essa criança, não tenho. Só que algo tocou ele e ele falou assim, o que Jesus faria nessa hora? E ele pensou, deu o jeito dele lá, conseguiu acolhê-la, tratá-la da melhor forma. No mesmo dia, o espírito máscara de ferro apareceu para ele de novo. E aí falou assim, ó, agora eu acredito em você. Porque essa criança aí é minha mãezinha. Ela veio ter mais uma oportunidade aqui nesse plano. E você mostrou que é realmente o amor verdadeiro. E aí daí pra frente, esse espírito transformou totalmente. Seguia o Divaldo, aparecia para Divaldo, mas para aprender, para orientá-lo. Então deixou de ser um espírito obsessor e passou a ser, vamos dizer assim, um mentor. Tá vendo? Essa história, a ideia desse tema. Então, avalie. Se você acha que está sendo obsediado, está tendo encosto aí, pense no que Jesus faria. Ore, orai e vigiai, é o que diz o Espiritismo. Peça perdão. Às vezes nós mesmos, como nós dissemos aqui, às vezes nós provocamos essa obsediação, né, por atitudes nossas terrenas, e que às vezes aquilo que eu provoquei no outro, o espírito parte com aquele sentimento de mágoa, de rancor, às vezes com aquele sentimento de vingança. Então, começamos a refletir as nossas atitudes, né? Porque eu posso ser obsediado, amanhã eu posso obsediar alguém, caso eu venha desencarnar. Então, que a gente comece a prestar mais atenção o que a gente está emanando para o outro, para o nosso mundo, né? Para o nosso irmão. Para o nosso irmão, as pessoas que estão ao nosso redor. Porque aquilo que eu estou emanando é aquilo que eu vou receber de volta. Se eu emano sentimento de tristeza, de revolta, de raiva, de ódio, de inveja, de rancor, de orgulho, eu vou atrair esses sentimentos, esses espíritos que têm esses mesmos sentimentos dentro deles para perto de mim. Agora, se eu emano o perdão, a caridade, o amor, eu vou atrair quem? Os espíritos de luz ao meu redor. Então, que a gente comece a refletir, que a gente comece a nossa reforma íntima. Que é para isso que a gente está aqui. Né? Ou você acha que você veio aqui a passeio? Ah, eu vim aqui a passeio nessa vida. Ai. Ah, para! Não tá 5 estrelas. Você acha que esse corpo aqui que foi te fornecido foi para você ficar desfilando ele só? Não, para. Se nós todos estamos aqui, é porque nós ainda temos esses sentimentos entranhados no nosso espírito. Demais. Né? Então a gente tem que começar a trabalhar para se livrar desses sentimentos ruins. E para que os sentimentos bons, eles permaneçam e eles floresçam cada vez mais. Que a gente deixe os nossos vícios de lado e que a gente passe a ter uma vida
na medida do possível, mais plena possível. A gente sabe que a caminhada ela não é fácil, que a gente vai ter tropeções, que a gente vai ter grandes desafios ao longo do caminho. Mas é por isso que a gente está aqui. São esses desafios, são esses tropeços que vão fazer a gente crescer e evoluir cada vez mais. Mas eu preciso cair na real de que eu sou um ser imperfeito, que eu não sou o alecrim dourado. Pra gente começar a mudar. E só muda quem quer. Não adianta eu querer mudar o outro. Eu tenho que me mudar primeiro, para que a minha mudança possa, de repente, servir de exemplo para o próximo querer mudar também. Não espere a água bater na bunda, não. Porque dois bicudos não se bicam. Não, vai bicar. Não se beijam. Olha, não se beijam, aliás. Vai bicar. Bicar vai, né? E aí, se a gente tem só dois bicudos que não dá nem um braço a torcer, a gente não vai caminhar, a gente não vai progredir. Não é verdade? Vamos colocar assim na suposição. Vamos dizer que você não tem nenhum problema com algum espírito desencarnado. Ah, eu sou perfeitinho, vim legal pra essa vida. Tá, você arruma um caos aí com alguém aí, enquanto encarnado. E aí você resolve, não vou resolver isso aí, vou deixar pra lá, tá. Quando desencarnar, você acha que vai acontecer o quê? De vez você ir lá, vamos dizer assim, acho que a maioria vai conhecer, né? Ir pra colônia lá do... Nossa, deu um branco agora. Nosso lar, vou pro nosso lar. Não. Você vai querer criar assunto aí, vai perder tempo na sua evolução. Então resolva seus problemas. Você, enquanto encarnado, resolva seus problemas, não deixa pra amanhã. Quando eu falo resolver o problema, não é ir lá e bater, agredir. Não. Você ainda conversa. Seja o espírito evoluído. Igual a Vânia falou. Se o outro também é no meio turrão, bicudo, sei o quê. Você seja o farol para ele poder te seguir. Porque não adianta. Tudo que fizermos aqui vai respingar lá. E a mesma coisa lá. Tudo que respingar lá vai cair aqui. Porque às vezes a gente fala do espírito obsediador, como a gente já colocou aqui, como um inimigo. Mas na verdade, às vezes ele é só um espírito que está perdido, que não consegue lidar com os seus sentimentos, assim como nós aqui, encarnados, também muitas vezes ficamos perdidos nessa loucura. Às vezes a gente não sabe como lidar com os nossos sentimentos, não é verdade? Então, eles também, lá, eles apenas estão num outro plano, mas eles continuam com os mesmos sentimentos de angústia, de não saber como lidar com essa nova situação em que eles se encontram. E às vezes, por nossas atitudes aqui, nós acabamos atraindo eles. E cabe você julgar? Eu tô certo, aquele fulano tá errado, o espírito que tá me obsediando, ele que é o malfeitor. Não cabe você. O que cabe você é fazer de tudo para que a situação resolva. Quando você se sentir, achar que está sendo obsediado, ore, peça perdão, né? Porque às vezes a gente mesmo provocou aquilo. Então peça perdão, ore por aquele espírito que você acha que esteja ali próximo a você. Nada melhor. Como diz aqui, amai os vossos inimigos. Você não precisa ter aquela paixão incandescente, como o Renato comentou no início do vídeo. Mas a gente tem que ter um sentimento de respeito, um sentimento fraternal para com todos. Não querer o ódio, o mal, emanar raiva para aquela pessoa. Senão a gente vai estar retroagindo. Falou aqui no texto, antigamente como que era tratado esse espírito? Demônios. Tira esse demônio. Né? Olha como que era tratado o espírito obsessor. Provavelmente você que está nos assistindo também já foi um demônio. Palavra forte, né? Assim como nós também já Fomos pensamos dessa maneira. É. Como ao longo de muitos anos. Sim, eu estou com um demônio. Para. Pô, dá tempo de mudar. Dá tempo de
ir pelo caminho correto. Qual o caminho correto? Reforma íntima. A gente fala todos os vídeos. Reforma íntima. É fácil? Não é fácil. Mas é o melhor caminho a seguir para que no final você encontre, vamos dizer assim, a melhor paisagem. Comece dentro da sua casa, com você, ao invés de você ficar gritando palavras feias aos quatro ventos, quando você está sem paciência, quando você está com raiva. Pare, respire, conte até 10, mas comece a mudar. Você vai ver como que as coisas ao seu redor começam a mudar também. É aquilo que a gente falou. A gente atrai aquilo que a gente emana. Se eu emano só palavras feias, sentimentos não tão legais, eu vou atrair quem se identifica com isso também. Agora, quando eu começo a pensar, a emanar outros tipos de sentimentos, a gente atrai só coisas boas ao nosso redor. No livro dos Espíritos, você que está nos acompanhando, que se interessou pelo Espiritismo, dá uma lida no livro dos Espíritos, que é muito legal. Tem uma pergunta que faz assim, não é bem assim, mas vou resumir. Quanto que um espírito pode influenciar na vida de um ser encarnado? A resposta dos espíritos são mais do que vocês imaginam. Então, avalie. Imagina, a espiritualidade, Deus foi muito sábio em fazer com que quando a gente reencarnasse, a gente esquecesse. Imagine se a gente não esquecesse. Imagine a gente encarnar lembrando de tudo que foi feito para nós. A gente encarnar com um pai que numa outra vida te matou. Encarnar com uma mãe que na outra vida fez um aborto seu. Ou ao contrário, você encarnar com um filho que você abandonou. Imagine se a gente encarnasse lembrando de tudo isso, que bagunça que ia ser. Não ia ter evolução. E aí Jesus, na sua imensa sabedoria, Deus, na sua imensa sabedoria, fez isso para dar a oportunidade de a gente evoluir. Até facilitou para nós. Só que a gente adora complicar as coisas. Adora. Mas repense, avalie. Tudo numa conversa dá jeito. Tudo numa oração se resolve. Se você não conseguir sozinho, te garanto, se for de coração, a espiritualidade vai te ajudar e vai chegar a resolver todos os problemas. Se você soubesse quantos espíritos de luz, quantos amigos espirituais tem ao nosso redor para nos ajudar, a gente não ficaria criando picuinhas pequenininhas ao longo da nossa jornada. Só para você ter uma ideia, em torno de 7 te acompanha diariamente. 7. Pode ter mais, pode ter menos. Que te acompanha. Então, tome cuidado no que você vai fazer. Olha quanto espírito está te vendo. Está te acompanhando aí. Seja exemplo. Que muitos que te acompanham estão ali como uma escola. Para aprender com você também. Então, não vai ser um zero à esquerda. Qual é o exemplo que você está dando? Pense e reflita. Então é isso. Vamos agora concluir com a mensagem do Roberto, do Espírito Roberto. E vamos ver o que ele tem aqui para nós e para vocês agora. Vamos lá. A doutrina espírita nos mostra que somos seres em constante evolução e, quando marcados pelo equilíbrio e pelos sentimentos morais sólidos, nos auxilia para o crescimento espiritual. Todos os sentimentos se mantêm impregnados no espírito e, por isso, essa grande dificuldade de se evoluir espiritualmente. Somos seres imperfeitos
e desequilibrados. Por isso, é de suma importância deixar para trás todos os desajustes que fizemos ou não fizemos nas nossas existências. Em nossas variadas reencarnações, passamos por espíritos em desenvolvimento, a caminho da perfeição, que por um motivo ou outro se discordam sobre algo. Quando se estabelece uma relação avessa entre duas pessoas, o fato de uma delas desencarnar não livra aquela que está encarnada de receber suas vibrações negativas. Por isso, dê atenção quando o passado bater à sua porta, mas não se esqueça de construir o futuro, do qual é fundamental que os reparos sejam feitos em vida e assim poder trabalhar em nosso aprimoramento moral e espiritual. Mensagem do Espírito Roberto. Tá certo, pessoal? Então, não seja o encosto de ninguém. Não seja a pedrinha no sapato de ninguém, para que aquela coisa também não retorne a você. Tá certo? Então é isso. Vamos fazer a oração final. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a toda a espiritualidade que aqui esteve presente. Agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine esta casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe a todos com que há de convivermos e ilumine o caminho por onde há de percorrermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira ou emocional. E peço a espiritualidade que fluidificar essa água, que fluidificar aí a água de cada um de vocês, para que possamos fazer bom uso dela na nossa semana, para curar nossos problemas físicos e morais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui mais um evangelho, tá? Não deixe de se inscrever no canal. Não deixe de deixar o like para o YouTube entender que o conteúdo está sendo relevante e distribua para mais pessoas, tá certo? Deixe seu comentário se está gostando, se não está, se tem alguma dúvida. Se a gente não souber a resposta, com certeza nós iremos atrás e trazê-lo da melhor forma, tá certo? E compartilhe esse vídeo. Jogue aí nos seus grupos dos WhatsApps, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais aí. Vamos divulgar, porque às vezes alguém não conhece o canal e uma mensagem dessa pode estar ajudando essa pessoa a não se tornar um obsessor no futuro. Quem sabe? Tá certo? Pessoal, tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, o próximo evangelho. Um abraço. Um grande beijo para todos vocês. Que ao longo da semana não falte amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na semana que vem, tá? Grande beijo, um forte abraço. Tchau, gente. Tchau, pessoal.